Bom dia, pessoal. Mais uma aula de ciência. A gente vai continuar vendo o conteúdo do capítulo 4. Semana passada a gente falou sobre ligação iônica e essa semana a gente vai falar sobre ligação covalente e ligação metálica, certo? Bom, como explicar a união entre átomos de um ou mais elementos químicos que precisam receber elétrons? Vamos examinar o caso das substâncias que têm fórmula molecular: H2, que é o hidrogênio, O2, que é o oxigênio, N2, que é o nitrogênio, Cl2, que é o cloro, e H2O, que é a água, certo? Aqui nessa tabelinha a gente tem a distribuição eletrônica desses átomos, certo? Então a gente pode perceber que o hidrogênio ele tem um elétron na sua última camada, precisando de receber um elétron para ficar com 2 na última camada, ou seja, adquirir sua estabilidade, ficar com configuração eletrônica semelhante à do gás nobre, o hélio, certo? O nitrogênio, a gente pode ver que ele tem 5 elétrons na última camada, a camada L, então ele precisa de receber 3 elétrons para adquirir sua estabilidade, ficar com a configuração eletrônica igual à do gás hélio, neônio, certo? O oxigênio ele tem 6 elétrons na sua última camada, precisando de receber 2 elétrons para adquirir sua estabilidade e ficar com 8 na última camada, com configuração eletrônica também semelhante à do neônio. E o cloro com 7 elétrons na sua última camada, precisando de receber um elétron para ficar com configuração eletrônica semelhante à do gás nobre, o argônio, certo? Então, os cientistas propuseram que em substâncias como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, cloro e água, os átomos se mantêm unidos porque suas eletrosferas compartilham alguns elétrons. Então, eles vão compartilhar a quantidade suficiente para que fiquem com 8 elétrons na última camada, como a gente pode ver aqui. Ou 2 elétrons, caso essa camada seja a K, certo? Como a gente pode ver aqui. A molécula de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio compartilhando um par de elétrons, cada um ficando com 2 na sua última camada. O oxigênio, 2 átomos de oxigênio compartilhando 2 pares de elétrons, certo? Cada um ficando com 8 na sua última camada. O nitrogênio, 2 átomos de nitrogênio compartilhando 3 pares de elétrons, certo? Cada um ficando com 8 também na sua última camada. O cloro compartilhando um par de elétrons, aliás, e cada átomo ficando com 8 na última camada. E nós temos a molécula de água, que aí ela está compartilhando um par de elétrons com um hidrogênio e outro com outro, certo? O oxigênio ficando com 8 elétrons na última camada e o hidrogênio ele ficando com 2 elétrons na sua última camada, certo? Então, como a gente pode ver, nenhum átomo perdeu ou recebeu elétrons, ou seja, nenhum se transformou em íons, não ocorreu doação nem recebimento de elétrons, mas todos adquiriram sua estabilidade, ou seja, 8 elétrons na sua última camada, ou 2 no caso do hidrogênio, então todos ficaram estáveis com configuração semelhante à dos gases nobres, certo? Então, quando o átomo se une por compartilhamento de elétrons, dizemos que entre eles se estabeleceu uma ligação covalente. Cada par de elétrons compartilhado é considerado uma ligação covalente, certo? Os grupos de átomos unidos por ligação covalente são chamados de molécula. A fórmula estrutural de uma molécula é uma representação na qual cada ligação covalente é indicada por um traço, certo? Como a gente pode ver aqui, um traço ligando 2 átomos de hidrogênio, uma ligação covalente dupla, certo? Ligando 2 átomos de oxigênio, uma ligação covalente tripla, ligando 3 átomos de nitrogênio, uma ligação covalente simples, ligando 2 átomos de cloro, e 2 ligações covalentes simples, uma ligando o hidrogênio ao oxigênio e outra ligando outro hidrogênio ao oxigênio, formando a molécula de água, certo? Então, existem 3 formas distintas de se representar uma molécula. Nós temos aqui na primeira imagem a fórmula molecular, que aí vai aparecer o símbolo do elemento e o número subscrito quer dizer que quantos elementos
tá envolvido na formação da molécula. Então nós temos hidrogênio 2, quer dizer que a molécula de hidrogênio é formada por 2 átomos de hidrogênio, isso a gente viu no primeiro capítulo, certo? Oxigênio 2, que quer dizer que a molécula de oxigênio é formada por 2 átomos de oxigênio. N2, que quer dizer que a molécula de nitrogênio é formada por 2 átomos de nitrogênio. Cl2, quer dizer que a molécula de cloro é formada por 2 átomos de cloro. E H2O quer dizer que a água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, certo? Nós vamos ter também a forma eletrônica, que aí vai aparecer o símbolo do elemento, com os pontinhos pretos ao redor. Os pontinhos significam quantos elétrons o átomo tem na última camada, certo? Aí a gente vai ver a fórmula eletrônica do hidrogênio, do oxigênio, do nitrogênio, do cloro e da água, certo? Nós vamos ter a fórmula estrutural, que como eu já falei para vocês no slide anterior, cada tracinho representa uma ligação covalente, certo? Aqui está uma tabela que eu tirei do livro de vocês, mostrando mais algumas substâncias moleculares, certo? Vocês podem consultar. Aqui a imagem ficou pequena, mas no livro de vocês dá para ver bem direitinho, certo? Agora vamos falar sobre ligação metálica. Consideremos uma amostra de substância simples prata, que é formada por um aglomerado de muitos átomos do elemento químico prata. Cada átomo está rodeado por átomos iguais a ele e o seu núcleo exerce atração sobre os átomos de sua eletrosfera e também sobre os elétrons da eletrosfera dos átomos vizinhos, certo? Mantendo a estrutura unida. Ou seja, no caso das ligações metálicas, essa ligação vai ocorrer porque o núcleo de um átomo ele exerce atração tanto pelos elétrons da sua própria eletrosfera como pelos elétrons da eletrosfera dos átomos vizinhos, certo? Então ele vai aí estar exercendo essa atração sobre os elétrons da eletrosfera dos átomos vizinhos e isso vai mantê-los unidos, certo? Então a gente tem que nas substâncias metálicas os elétrons eles não estão limitados a um único átomo, certo? Eles ficam transitando de um átomo para outro, porque por causa dessa atração que o núcleo de um átomo ele exerce sobre a eletrosfera do átomo vizinho. Então esses elétrons eles ficam aí transitando de um átomo para outro, certo? A ligação entre átomos de metais é denominada ligação metálica, certo? E agora a gente vai ver algumas propriedades das substâncias metálicas. As substâncias metálicas são úteis ao ser humano devido às suas propriedades como brilho característico, que quando polido os metais refletem muito bem a luz, certo? Então nós vamos ter essa característica que é o brilho, certo? Nós vamos ter que os metais eles têm alta condutividade térmica e elétrica. São propriedades que se devem aos elétrons livres, como eu já falei para vocês no slide anterior. Os elétrons eles não estão limitados a um único átomo. Eles ficam transitando de um átomo para outro por causa da atração que o núcleo de um átomo vizinho exerce sobre os elétrons da eletrosfera de outro, certo? Então, são propriedades que se devem a esses elétrons livres, alta condutividade térmica e elétrica, certo? O movimento ordenado dos elétrons constitui a corrente elétrica e sua agitação permite a rápida propagação do calor através das substâncias metálicas, certo? Então, nós vamos ter aí essa propriedade devido a esse trânsito de elétrons, certo? Altas temperaturas de fusão e ebulição, em geral, são características dos metais, com exceção do mercúrio, que tem temperatura de fusão menos 39 graus Celsius, o galho, que tem temperatura de fusão de 30 graus Celsius, e o potássio, que tem temperatura de fusão de 64 graus Celsius. Maleabilidade, os metais são muito maleáveis, ou seja, são fáceis de serem transformados em lâmina, sendo que o metal mais maleável é o ouro, certo?
Ductibilidade, os metais também são muito dúcteis, ou seja, fáceis de serem transformados em fios, sendo que o metal mais dúctil também é o ouro, que proporciona a obtenção dos fios mais finos, certo? Então, nós vamos ter aí essas propriedades dos metais. Agora, vamos fazer uma comparação entre os tipos de substâncias, certo? A substância iônica tem átomos de metal e não metal em sua composição. São constituídas por átomos que se unem por ligação iônica, como a gente viu, formando retículo cristalino iônico. Possuem alta temperatura de fusão e ebulição por causa da forte atração entre os íons vizinhos de cargas opostas e tendem a ser sólidos nas condições ambientes. Tudo isso a gente já viu, certo? As substâncias moleculares possuem em sua composição átomos de um ou mais não metais, certo? São formadas por moléculas nas quais os átomos se unem por ligação covalente, apresentam temperatura de fusão e ebulição relativamente baixa, certo? Então, a gente pode ver aí que as substâncias moleculares, elas são formadas por átomos de não metais unidos entre si, enquanto que as substâncias iônicas são formadas por átomos de metais e não metais unidos entre si, certo? Ainda sobre as substâncias moleculares, elas podem se apresentar tanto no estado sólido como líquido, como no gasoso, certo? No estado gasoso tem forma e volume variável, no estado líquido tem volume fixo e forma variável, e no estado sólido tem forma e volume fixo, certo? A atração entre as moléculas no estado gasoso é muito fraca, no líquido é forte e no sólido é mais forte ainda. O espaço entre as moléculas nos gases é muito grande, nos líquidos é um pouco menor e nos sólidos é muito pequeno, certo? A organização das moléculas, nos gases as moléculas se encontram em total desordem, nos líquidos elas estão livres para se mover e nos sólidos elas estão em arranjo definido, oscilando, vibrando uma em relação à outra, certo? As substâncias metálicas apresentam átomos de metal em sua composição, unidos por ligação metálica. Então, para ser uma substância metálica, tem que existir átomos de metais ligados entre si. Elas têm, em geral, altas temperaturas de fusão e de ebulição, sendo sólidas nas condições ambiente, exceção do mercúrio, que é líquido nessas condições, como a gente viu já quando viu tabela periódica, certo? Então, a explicação para a condutividade elétrica, certo? Como eu falei para vocês, as substâncias metálicas, elas conduzem muito bem a corrente elétrica por causa dos elétrons que ficam transitando de um átomo para outro, como eu falei para vocês, certo? Então, os elétrons aqui nessa imagem A, ele está representado por esses pontinhos rosa. Então, as substâncias metálicas, elas tanto vão conduzir bem a corrente elétrica no estado sólido quanto no líquido, por causa desses elétrons que ficam transitando de um átomo para outro, certo? As substâncias moleculares, que é aqui na imagem B, elas não conduzem corrente elétrica nem no estado sólido nem no líquido, até mesmo por causa da sua forma de ligação, que ela é unida por ligação covalente, certo? Então, não tem ganho nem perda de elétrons, então elas não apresentam cargas, então elas não conduzem a corrente elétrica nem no estado sólido nem no líquido. Já as substâncias iônicas, elas conduzem a corrente elétrica no estado líquido, porque, como a gente viu, elas são formadas por íons, certo? Então, no estado líquido, esses íons, eles ficam desorganizados. Então, essa desorganização faz com que eles conduzam a corrente elétrica, certo? Eles ficam separados. Já no estado sólido, eles não conduzem corrente elétrica, porque, como eu falei para vocês, as ligações iônicas formam uma estrutura altamente organizada, o retículo cristalino
iônico. Então, esses íons eles ficam em posições fixas, bem definidas. Então, no estado sólido, as substâncias iônicas elas não conduzem corrente elétrica, conduzem no líquido, onde os íons não estão em posição fixa, estão em total desorganização, mas não conduzem no sólido, onde eles estão ocupando posições definidas, certo? Então, aqui são suas orientações, o código da turma, as páginas que vocês têm que ler, as questões que vocês vão responder, o horário que tem que entregar, certo? Aquelas recomendações que eu coloco sempre. E aqui as questões que vocês vão ter que responder. Questão 35, a 43, a 44 e a 46, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Como sempre, eu espero contribuir para o conhecimento de vocês. Tchau e até a próxima.